Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa quinta psicanalítica. Todas as quintas a gente está por aqui conversando um pouquinho. Hoje, então, eu sou a Manuela Zucca, sou fonoaudióloga da Clínica Horizontes, e a gente está aqui um pouquinho hoje para a gente poder conversar com vocês. Eu acho que é mais uma troca, não é uma aula, não é uma palestra, enfim, mas assim, uma troca da nossa vivência, da nossa prática clínica com as questões sobre o autismo, né? A gente colocou esse título, né, aspectos atuais sobre o autismo, da teoria prática, mas para a gente poder também conversar e trocar com vocês o que a gente vem fazendo ao longo desses anos que a gente trabalha já com autismo, e especificamente agora, nesse momento pandemia e o retorno desses atendimentos, especificamente na Clínica Horizontes. A gente também quer falar um pouquinho sobre a EPED, né, que é a nossa Associação Interdisciplinar de Psicanálise, Pesquisa e Estudo do Desenvolvimento Infantil, que foi, então, criado por alguns membros da Horizontes, né? Estão aqui alguns desses membros. Eu, a Lisiane Storniolo, a Jaqueline Constante, a Kimberly Fernandes, a Ana Paula Lauerman, a Renata Vives, que daqui a pouquinho já vai estar entrando, para poder falar mais. Acho que a Ana pode falar um pouquinho sobre a nossa associação, né? Acho que a Jaque também. Então, deixo a palavra com vocês. Boa noite. Ana, tu tá travando. A Ana, ontem estava travando também, né, Ana? Deu, voltou. Tá. Voltou? Voltou. Uhum. Tá. Bom, boa noite a todos. Essa ideia de poder estar compartilhando. Não, Ana, troca de lugar. Tá travando, né? Ela não tá vendo. Ela começa a falar e trava. Te movimenta aí, Ana. Ana, eu acho que é problema no som. Não, porque ontem a gente estava fazendo a supervisão e a Ana, onde ela está agora ali, estava travando também. Ela tem que ir para um outro local da casa dela para. Não, mas hoje eu já estou em outro local. Vamos ver. Mas vai falando, porque o teu áudio tá bom. É quando tu liga a câmera que fica ruim. Tá, eu vou falando e aí eu vou tentar entrar pelo serviço, se não fica melhor também. Acho que eu vou falando um pouquinho, assim, como é que surgiu a história de a gente fazer a associação, né? A gente vem estudando, então, ao longo de alguns anos, muito sobre o autismo, mas a gente também queria colocar em prática e estruturar esses nossos atendimentos de uma forma que pudesse integrar, então, todas as áreas que competem a Horizontes, que é a área da fonoaudiologia, a área da psicanálise, né, com a psicologia, a área da psicopedagogia. Então, foi pensando em estruturar melhor essas famílias e essas crianças que vêm para o atendimento e para avaliação, né, de autismo, que a gente, então, pensou em estruturar melhor a associação, pensando no primeiro acolhimento de uma forma a ser feita interdisciplinar entre os terapeutas. Então, uma escuta não somente assim, digamos, vem para a fono, somente a fono vai ter essa escuta dessa família. E pensando, sim, numa idade de 0 a 4, que é um público que vem procurando muito mais esse atendimento e esse diagnóstico, essa ajuda para esse diagnóstico do transtorno do espectro. Então, a gente vem estruturando de forma interdisciplinar
todos os atendimentos que vêm, então, de 0 a 4, né? Então, daí que surgiu, então, a iPad, né, a associação, para que a gente não só faça essas avaliações e atendimentos, mas também que a gente possa estar fazendo pesquisa, enfim, estudando com esse público que vem. Ana, acho que agora melhorou. Acho que agora sim, entrei pelo celular. E também com o objetivo de muita troca, né, Manuela? Porque cada um dentro, enfim, da sua área vai podendo também fazer muitas trocas e podendo ter diferentes olhares em relação à mesma situação. E isso a gente percebe hoje o quanto fica rico, né? E o quanto a gente consegue, em termos de estudo, enfim, e de contribuição nos casos que a gente vem aí avaliando, atendendo, enfim. Fica muito mais rico as informações e as trocas que a gente vem fazendo. E também acho que um dos fatores que nos levou, como eu caí, eu não sei se tu chegastes a falar, e sempre muito a Renata também nos instigando a isso, né? Um dos fatores também, além de toda a caminhada e de experiência, enfim, e de vivências, né, em relação ao assunto, assim, dentro muito do desenvolvimento infantil e dentro do espectro do autismo. A gente hoje, nessa questão de pandemia, nós estamos observando também que houve uma intensidade, né? A gente viu que teve uma potencialização de algumas situações que talvez não aparecesse, mas em virtude de todo o contexto que a gente vem vivendo aí, acabou potencializando muito. E também a gente acabou, enfim, observando muitas situações, muita procura em relação a isso, né? Tanto clínica quanto conversando com as escolas, todo mundo muito assustado nesse momento também, com tantas situações que vêm aparecendo e como lidar com essas situações, né? Então, acho que a associação também vem aí para que a gente possa unir, né, tanto o conhecimento, poder estudar, poder, enfim, estar partilhando isso. A gente pensou a gente vai mostrar um vídeo para vocês, e a gente também quer que vocês possam estar participando, mas para depois... Pode falar, Rê, pode falar. Não, antes de tu passar o vídeo, bom, boa noite a quem nos assiste. Quero pedir desculpas que entrei um pouquinho depois, mas estava fazendo uma introdução numa outra atividade lá com o IARGS, que uma colega está hoje falando sobre desejos, fantasias da reprodução assistida, que é a nossa jornada de sábado. E então fui fazer a abertura lá e aí me atrasei um pouquinho. Mas então, pedindo desculpas a vocês, mas quero colocar, não sei se a Manuela e a Ana Paula colocaram, mas a ideia da associação e a ideia da discussão dessa noite é a gente trazer um pouquinho para vocês, isso como, acho que isso é o solar, né? Como a gente tem trabalhado na Horizontes, mas, acima de tudo, apresentar essa, como a Manuela colocava, essa integração de todas as áreas dentro da Horizontes, porque o estudo do autismo, ele eu acho que o marco, eu não acho, eu tenho certeza, ele é o marco da integração de todas as áreas que a Horizontes tem, e todas elas perpassadas, né? O que nos une, na verdade, é o estudo psicanalítico. Então, assim, há muitos anos a gente vem nesse trabalho de pensar o transtorno espectro autista dentro de uma leitura psicanalítica, passando desde os primeiros autores a pensar, fazendo as nossas próprias críticas, até hoje, no que tem de mais atual, né? E o Roldo Machado, que eu acho que não pode estar aqui, mas ele sempre reforça isso, e eu concordo plenamente com ele, que o grupo de autismo, o nosso grupo de estudos sobre autismo, ele é o grupo mais integrado, o grupo mais integrador, talvez, né? E talvez mais democrático que a gente tem dentro da Horizontes, porque, de fato,
todas as áreas participam e todas elas conseguem pensar e contribuir dentro da sua especificidade através de uma leitura psicanalítica, né? Então, eu acho que o nosso objetivo hoje também é mostrar o nosso trabalho frente ao autismo, é apresentar isso, o quanto a psicanálise pode ser e é integradora das áreas, porque a Manuela na especialidade dela, a Ana Paula na especialidade dela, eu na minha, né? Enfim, todas nós, cada uma na sua área, podemos seguir atuando através de uma leitura psicanalítica. Então, acho que isso era importante marcar, porque foi isso que nos uniu, né? E hoje a gente sabe que é um marco também dentro de qualquer atendimento do transtorno espectro autista. Ninguém trabalha isolado. Se as diversas áreas, e teriam outras que, infelizmente, a gente ainda não tem dentro da Horizontes, quem sabe a gente venha a ter, de terapeuta ocupacional, sensório motricista, enfim, outras áreas que a gente tem visto que são extremamente importantes e necessárias no trabalho com essas crianças, né? Todas essas áreas integradas, hoje é o que mais se fala nessa multiplicidade de atendimentos e de intervenções. Então, acho que a gente traz um pouco desse nosso olhar para vocês, para apresentar como temos pensado algumas situações que se apresentam, né? Que cada vez mais, como a Ana Paula dizia, tem se apresentado, principalmente nesse período que não é pós-pandêmico, mas, enfim, onde começa a haver uma certa abertura e as pessoas, então, enfim, né, se disponibilizaram mais, talvez tenham criado mais coragem, vamos dizer assim, para virem aos consultórios e buscar avaliação e ajuda, né? Então, acho que só para reforçar isso. Sim, acho que pode passar o vídeo para a gente poder conversar sobre ele depois. É um vídeo curtinho, viu? Não é muito... De repente, alguns já até conhecem. Faz, Larissa. Pra você nesta data. Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Cadê? Lá para 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele começou a ficar mais distante. Ele parou de interagir, parou de olhar quando a gente chamava. Até sorrir, ele não sorria mais. A gente não conseguia brincar com ele, interagir. E ele perdeu o contato visual. Ele também parou de imitar as coisas que ele sabia fazer, dar tchau, bater palmas, ele parou de fazer. Só que, e por mais que ele tivesse estereotipias, na época eu não percebi nada de errado. Porque olhando ele brincando, ele parecia uma criança normal. Ele era muito curioso, ele fuçava em tudo. Ficava o tempo inteiro mexendo, explorando o ambiente, mexendo nas coisas. Ele tinha as estereotipias, mas ele fazia um pouco, depois ele parava, ele continuava mexendo nas coisas. E para mim aquilo era uma fase de descoberta. Eu achava que ele estava muito preocupado descobrindo as coisas novas do mundo. E por isso que ele não conseguia prestar atenção na gente, ele não dava bola. Quando tentava ensinar a falar, ele não prestava atenção, então eu achava que era uma fase de descoberta. Mas foi graças à conscientização do autismo do ano passado que eu comecei a notar os sintomas, que eu estava lendo as coisas que as pessoas compartilhavam no Facebook e eu notei os sintomas dele. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo esse ano, para contribuir, e eu vou mostrar para vocês quais são os sintomas que ele tinha. Chama ele. Chama ele.
que você tá fazendo? Vinícius? O que você tá fazendo? Você jogou todas as saias da mamãe no chão pra brincar dentro da gaveta? Pipoca, Vinícius. Assim, ó. Pipoca. Pipoca. Nós conseguimos o diagnóstico do Vinícius com 1 ano e 5 meses, que é um diagnóstico bem precoce. E iniciamos as intervenções. Ele começou a fazer fono 1 vez por semana. Terapia ocupacional ele não fez, porque ele não se adaptou com nenhuma terapeuta. Mas em casa, sempre estimulando muito ele com o método Denver, que eu fui seguindo através de livros. E ele foi tendo melhoras boas. Só que, assim, era 2 passos para frente e 1 para trás. Ele tinha muitas pequenas regressões. Tinha coisas que ele aprendia e daqui a pouco ele não conseguia fazer mais, ele esquecia. E foi só há 4 meses atrás que nós começamos a suplementação, que ele teve um salto de desenvolvimento, ele melhorou muito. Com 1 ano e meio, no diagnóstico dele, ele fez 20 falhas na escala MCHAT, que era um total de 23 questões, e na escala de traços autísticos ele fez 21 pontos, que é a pontuação máxima. Com 2 anos, ele fez 93 pontos na escala TEC, que é uma pontuação bem alta. Mas 4 meses depois, com a suplementação, ele caiu para 66 pontos. Então, foi uma melhora muito grande. Não se fecha o grau do autismo na idade do Vinícius, porque ele... Acho que está no final já. Dá uma trancadinha aqui. Uhum. Mas eu acho que era até aí que a gente queria mostrar para vocês. Quer falar, Rê? Tu tinha organizado. Não, a gente tinha um slide, né, para passar, aqui que define tem. um pouco o que é de um material, até para pais, assim, depois eu boto a fonte ali direitinho, mas pode passar. Pensando então um pouco, né, na questão do autismo, é fundamental de se levar em conta que crianças e adultos com TEA apresentam dificuldades e habilidades, com graus variados em relação ao seu desenvolvimento social, linguístico, cognitivo, motor e emocional. Portanto, o chamado espectro de características do autismo também é observado no que se refere às habilidades e dificuldades nesses aspectos, podendo variar bastante. Eu acho que essa ideia da variação é extremamente importante, porque hoje em dia, cada vez a gente percebe mais o seguinte, mas ele me olha, eventualmente ele faz contato visual, ele fala, ele brinca de esconder, então ele não é autista. Não, a criança, mesmo com esses sinais, mesmo apresentando essas habilidades, vamos dizer assim, ela pode estar no espectro autista. Então, hoje a gente sabe que antes sempre se falou muito na questão do olhar, né, da troca de olhares, de buscar o olhar do adulto, enfim, do cuidador, principalmente da figura materna. Hoje a gente sabe que a criança, por vezes, até pode ter contato visual, e mesmo assim está no espectro autista. Então, acho que quando a gente fala dessas habilidades e dificuldades nesse espectro, é justamente essa ideia, né? Pode apresentar algo, como pode não apresentar, mas isso não é definitivo. A gente precisa olhar isso num contexto todo da criança. Hoje mesmo, na nossa discussão, depois a gente vai falar um pouquinho como é que a gente tem trabalhado, né? Mas uma das coisas que a gente tem feito é uma supervisão sistemática com a Marie-Christine Lasny, que a gente faz semanalmente dos nossos casos, que são todos filmados. Hoje mesmo, numa situação que a gente estava discutindo, fica muito claro que a criança apresentava alguns sinais que eram
a princípio dentro de um desenvolvimento típico, e a criança foi perdendo isso. Né? Então, o fato de que ela apresentava, poderíamos dizer, então não está no espectro autista? Não, mas ela apresentava alguns sinais, foi perdendo, e outros sinais, vamos dizer assim, que falam a favor do espectro autista, foram surgindo. Então, como mostram os estudos científicos da área, os aspectos mais importantes são as dificuldades na comunicação e interação social. Essa comunicação ela tem que estar a serviço realmente de contato com o outro, não é uma mera repetição, como aparece ali. Mas ele conta até 20, ele fala inglês, ele sabe todas as cores, enfim, como aquela criança, né, do vídeo que nós acabamos de ver, que repete o AEO, mas não tem uma intenção, não tem uma intencionalidade, é uma fala pela fala, não é com o objetivo de comunicação com o outro, né? E um padrão, então, restrito de comportamento. Alguns sinais ou características em relação à comunicação verbal e à comunicação não verbal, gestos, expressões faciais, são mais comumente perceptíveis no cotidiano da criança. Familiares, profissionais e pessoas que convivem com a criança devem estar atentos a esses sinais para identificação e intervenção o mais precocemente possível. Essa mãe no vídeo fala de um diagnóstico precoce há 1 ano e meio. De fato, se a gente pensar que muitas crianças hoje ainda chegam aos consultórios depois dos 3 anos, 1 ano e meio é precoce. Mas a gente está estudando e trabalhando para fazer essa detecção, inclusive antes dos 4 meses. Esse é o trabalho da Marie-Christine Lasnik, como eu disse, com a qual a gente tem estudado, e que eu faço parte de um grupo de formação para a detecção precocíssima desses sinais. Então, até 4 meses. Para 1 ano e meio, tem bastante diferença, né? Acho que não podemos perder isso de vista. É para justamente que esses sinais não se agravem, não fiquem mais agudos, né? Então, os primeiros passos para a intervenção referem-se à identificação de alguns desses sinais, por exemplo, a ausência da fala na idade esperada, atraso no aparecimento e desenvolvimento da fala em relação à idade esperada, alterações de prosódia, daí as gurias podem falar melhor, entonação e velocidade da fala, que se manifesta, por exemplo, como fala monótona, inversão pronominal, uso de ele ao invés de eu. Acho que tem outro. Não tem outro antes? Não, então é. Os primeiros passos para Opa, o que eu fiz? Desculpa, mexi na tela aqui. Os primeiros passos para a intervenção referem-se, então, à identificação... tá, isso eu já tinha lido, né? A ausência da fala, é que o eu está aqui, peraí. Uso de ele ao invés de eu, por exemplo. A criança diz, ele não quer, para expressar que não deseja algo. As ecolalias, repetição da fala das outras pessoas, rigidez de significados, por exemplo, dificuldade em compreender metáforas, piadas, sarcasmo e expressões com duplo sentido, ausência de ou pouco contato visual durante situações de comunicação, dificuldades para iniciar a comunicação com outra pessoa, dificuldades para expressar suas vontades por meio de gestos representativos, dificuldades na atenção compartilhada durante as interações e conversações, dificuldades em jogos sociais, por exemplo, em brincadeiras de faz de conta e de imaginação, entre outros sinais. A partir da identificação dos sinais, tendo o diagnóstico estabelecido ou apenas havendo a suspeita, pode-se iniciar o processo de intervenção propriamente dito. Para isso, é imprescindível que cada profissional, terapeuta ou professor, realizem conjuntamente com a família investigações cuidadosas sobre a criança ou adulto em seus diferentes contextos de vida, em casa, na escola e outros. Essa parceria entre os que já convivem com a pessoa e os profissionais é indispensável para compreender a necessidade de todos, especialmente da criança ou do adulto com TEA. Outro aspecto que o terapeuta... Outro aspecto que o terapeuta, professor e família necessitam ter em vista é que, para intervir com qualidade, é necessário entender como o aluno ou o paciente processa as informações do ambiente e como ele responde aos diferentes estímulos que são oferecidos por pessoas, objetos e situações. Não é recomendável que a intervenção fique restrita ao contexto da terapia e ou situações
escolares. O contexto familiar é o principal pilar da intervenção. A partir de uma avaliação criteriosa, então, através de escalas, protocolos, procedimentos variados, poderemos iniciar um processo de seleção de objetivos terapêuticos ou educacionais. Essa seleção dependerá, dentre vários fatores, das características da criança, né, do adulto, enfim, aluno ou paciente, e da área do profissional. Acho que, por enquanto, é isso. Então, assim, uma das coisas que nós temos visto, que entre todos os discursos, assim, né, que versam sobre as intervenções frente às crianças dentro do transtorno espectro autista, implica, então, como aqui a gente está trazendo, né, a ideia da intervenção da família, onde os familiares, os pais, são talvez os principais terapeutas, vamos dizer assim, que precisam brincar, lidar diretamente com a criança, isso não pode ser terceirizado ao profissional. As intervenções dos profissionais devem respeitar o ritmo da criança, o lugar da criança, o nível de desenvolvimento que a criança está. Hoje mesmo assistimos uma palestra de uma colega que está trabalhando com o Play, depois a Manuela talvez fale um pouquinho de alguns métodos, né? E o Play como uma intervenção, como método de intervenção, ele pressupõe, enfim, exatamente essa ideia de tanto da inserção da família todo o tempo, né? Quanto a ideia de que o terapeuta, isso para quem trabalha com crianças, de certa forma, não é uma novidade, espero que não seja, né? O terapeuta ele tem que ir para o nível da criança. Não adianta a gente propor algo quando a criança está num outro momento. Então, assim, entrar na estereotipia, entrar na ecolalia, entrar no comportamento que a criança está, se vincular com ela naquele comportamento, para depois ir propondo variações disso, é um processo realmente lento, mas é hoje o que se recomenda em qualquer uma das intervenções, né? Isso é psicanálise também, bom, né? Então, acho que para pontuar um pouquinho. Em termos de protocolos e assim, vamos dizer, como nós na Horizontes temos trabalhado, não sei se as gurias querem falar ou... Pode falar e a gente vai complementando como é que a gente tem feito, né? Então, esse nosso acolhimento, essa nossa avaliação, né? É a nossa avaliação. Então, essa nossa avaliação, ela pressupõe que a pessoa entre em contato, busque a instituição encaminhada ou pelo pediatra ou pelo neurologista, em geral são esses os profissionais que têm encaminhado. A gente tem que sair desse lugar e, por isso, atividades como essa de hoje, que buscam atingir profissionais, mas também atingir pessoas, né, que não são da área, para que possam levar isso adiante e a gente saia daquele discurso de que, não, a criança está no tempo dela, isso vai passar, ela vai falar, ela vai caminhar, ela vai... Bom, né? Existe um tempo para que as coisas aconteçam. Sim, cada criança também tem o seu tempo. Mas se aos 2 anos a criança não fala absolutamente nada, a gente está muito atrasado, né? E não podemos mais perder tempo. Se a gente está falando de uma possibilidade de uma detecção precocíssima de aspectos que podem nos indicar que essa criança possa desenvolver um transtorno de espectro autista, detecção até 4 meses, de novo, eu falar de uma criança que tem 2 anos e não foi avaliada, a gente está falando de uma perda de tempo gigante, né? E o que, acima de tudo, eu entendo que a gente tem defendido na Horizontes é que realmente essa intervenção e essa detecção seja cada vez mais precoce, para que a gente evite, ou pelo menos minimize, o sofrimento dessas crianças e desses pais. Porque o sofrimento que nós, contratransferencialmente, vivenciamos, a angústia que nós vivenciamos, né, nos dá um pouquinho da dimensão do que essas famílias vivenciam, e o que as próprias crianças vivenciam. Então, retomando o nosso protocolo, né, ele tem seguido a seguinte orientação: a família procura, a partir dessa procura, nós nos dividimos em duplas, em geral em duplas, como a Manuela e a Ana Paula colocavam, sempre duplas variadas, né? A fono é a psicopedagoga, a fono é a psicóloga, a psicóloga é a psicopedagoga,
nos dividimos em duplas e fazemos a triagem dessa criança. Então, essa criança deve vir nessa primeira entrevista com o familiar que vier, se vier a mãe, com a mãe, se vier a mãe e o pai, os dois vão entrar, todos vão entrar para a sala, e nós vamos fazer uma primeira observação, uma sessão de triagem com brinquedo, com massinha, com, né, algum tipo de brinquedo simples, e nós vamos informar que essa triagem vai ser filmada, nós vamos pedir o consentimento dessa filmagem, no final a família vai assinar para a gente ter esse documento, inclusive para usar, como a Manuela dizia, para pesquisa e para, enfim, registro do que está sendo feito, e para estudo, né, acima de tudo, para estudo posterior. A partir dessa triagem, nós discutimos essas situações e vamos ver qual o melhor profissional nesse momento para atender essa criança. Sendo ela encaminhada para que área for, porque nós esbarramos uma questão muito importante aqui, né? Todos vocês sabem que são as questões financeiras. Então, infelizmente, a gente ouve, às vezes, elas falando do trabalho que é feito na França e nos gera uma frustração não poder contar com toda a gama de profissionais, porque a gente sabe que muitas crianças precisam. Hoje, com as questões legais, que os planos de saúde são obrigados a ressarcir, a pagar, enfim, a disponibilizar atendimentos, até tem uma melhora nesse sentido, de oferecer mais enfim, terapias para as crianças, mas também não são todas. A gente está falando de uma pequena parcela que tem plano de saúde e ou condições financeiras para arcar com tudo isso. Então, a gente acaba optando frente a isso, né, acaba optando pelo profissional naquele momento que melhor pode atender, dando mais ênfase ou à fono, ou à psicoterapia, ou à psicopedagogia. E, a partir disso, então, essa criança vai ser com essa família encaminhada para esse atendimento, onde vai se instituir, então, a frequência desse atendimento, vai se instituir um trabalho de pelo menos 1 ano, né, que haja um comprometimento dessa família, a partir, então, de um marco, né, que nós costumamos fazer também, que hoje é a aplicação do CARS, que é um inventário, que nos dá um parâmetro de desenvolvimento dessa criança, em que nível, né, dentro do transtorno do espectro autista, ela está. Então, a ideia é, inicia o atendimento, aplica o CARS, mensura isso, para ter um parâmetro, para também mostrar um parâmetro para a família, e vamos reavaliar em 1 ano. Né? Claro que nesse período outras intervenções podem ser incluídas. A gente sabe hoje que, por um lado, quanto mais intervenções, melhor, né? Claro, desde que a criança realmente necessite daquilo, mas elas muitas vezes necessitam. Essas intervenções passam muito pelo trabalho também, a gente tem visto isso cada vez mais, da terapeuta ocupacional, da sensório-motricista, enfim, da integração sensorial, né? Essa parte que vem trabalhar o corpo. Nem sempre a gente consegue também esse profissional, mas, enfim, muitos profissionais, outros profissionais podem ser incluídos ao longo desse trabalho com a criança e com a família. Né? A ideia, a partir disso, também é que todas as sessões sejam gravadas, sempre com o consentimento da família, de novo, para que esse material fique disponível para o estudo e para a futura pesquisa. E todas as sessões devem incluir a família. A gente não trabalha com a criança isoladamente. A família com a criança e, de tempos em tempos, sessões específicas só com a família para fazer ajustes, enfim, conversar sobre o desenvolvimento, como as coisas andam no atendimento. Né? Acho que mais ou menos isso. Posso complementar só um pouquinho? Também acho importante a gente reforçar que a ideia dessa intervenção precoce, de poder ter esse diagnóstico mais precoce, não é simplesmente a ideia de dar o nome, né, para a situação em que a criança está, mas muito mais para poder ver o risco que ela está de desenvolvimento naquele momento e trabalhar para que futuramente essa criança não tenha um diagnóstico específico, né? Então, assim, porque a gente ouve isso muito da Lasnik também, né? O quanto antes se consegue fazer as intervenções, talvez a gente evite um diagnóstico futuro, quando a criança está dentro do risco do desenvolvimento.
E a gente, até porque senão fica, e a gente percebe muitas vezes a ideia de que às vezes eu percebo assim, né, que os terapeutas acabam com a ideia de que não temos que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar para que isso funcione, né, para que a gente tenha resultados. E se essas intervenções vão vir, é porque a gente sabe que através delas a criança pode estar aí mudando, né, essa caminhada junto à família, obviamente, e com todos os terapeutas trabalhando junto, né? A questão do diagnóstico, acho que é importante, né, Ana, tocar nisso. A questão do diagnóstico, a gente tem, assim como o espectro, né, assim como o autismo está no espectro, a questão do diagnóstico, eu diria que também está no espectro, né, que a gente vai de um ponto ao outro. Daqueles pais que se horrorizam e, vamos dizer assim, tem muito medo, sem dúvida, né, do diagnóstico. Também podem achar que os profissionais estão num furor diagnóstico, assim, querendo dar o nome, até aqueles outros que clamam por um nome, né, para dizer assim, bom, eu sei o que o meu filho tem agora. Então, acho que a gente tem esse espectro. O que eu acho que é importante, assim, a gente já conversou em outros momentos. Como psicanalista, tirando a minha época de faculdade, onde eu aprendi a fazer diagnóstico psicanalítico, enfim, psicodinâmico, a gente sabe que existe exatamente um movimento contrário, né, de rotular as pessoas. A psicanálise não pressupõe rótulos. A gente fala em neuroses, psicoses, a gente fala em transtornos borderline, né, perversões, e, enfim, né? Mas sempre com aquela ideia de que o que importa é o sujeito que está ali. Então, dizer a criança é isso ou aquilo, já disse isso em outros momentos, até para mim mesma, foi um conflito, né? Porque muitas vezes nós mesmas aqui, em diversas situações, avaliávamos as crianças e dizíamos, não, mas, bom, mas a gente tem que ver melhor, mas é um atraso do desenvolvimento, enfim, não fecha totalmente critérios, nós mesmas tínhamos um certo receio para não colar uma etiquetinha e essa criança nunca mais sair disso. Hoje, a partir de todos os estudos que a gente tem feito, eu tenho entendido mais e tenho entendido e tendo mais, né, tem uma tendência maior a achar que é fundamental dizer que a criança está no espectro, mas dizer que a criança está no espectro é dizer que ela está dentro desse. Sim, porque de fato ela está, quando ela está, né, claro, ela apresenta aqueles sinais, ela apresenta aquelas características. Mas se sofrer, né, puder receber, vamos dizer assim, as intervenções necessárias do que se tem hoje, sem dúvida, porque não tem nada milagroso, ela pode vir a sair disso e não fechar um diagnóstico de autismo, né? Então, assim, eu hoje tenho a tendência mais a que a gente possa dizer, sim, que quando a criança está, que ela está, né, sem tantos medos e receios, porque entendo que isso mais, pelo que a gente tem visto, alivia por um lado, não que não seja algo devastador para uma família, mas assim, alivia por um lado dizer, bem, então é isso, então é sobre isso que nós temos que lidar. Isso, por vezes, concretamente, ajuda na busca de recursos financeiros, recursos de planos de saúde, para poder dar conta de todas essas intervenções que outros quadros diagnósticos não têm, né? Então, assim, eu entendo que a gente precisa nomear e quando a criança realmente apresenta esses sinais, sem tantos receios, né? Mas isso também, por um lado, como eu disse, eu penso que é devastador, mas também tranquiliza a família dizer, bom, tá bem, então é isso, né? Passado, ou às vezes passado aquele primeiro grande momento desorganizador, que a família também possa dizer, tá bem, então vamos lidar com isso e o que temos que fazer, né? Então, acho que a questão do diagnóstico passa
por aí para que a gente possa pensar que não é um rótulo, mas é um caminho que nos dá um direcionamento, né? Uma criança dentro do transtorno espectro autista, ela pode ter tudo isso que a gente falou e mais um monte de coisas, e ela vai precisar de uma série de intervenções. Então, não podemos esperar que ela, por ela sozinha, consiga sair disso. Acho que esse é o movimento. Mas também não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu quero só falar uma coisa que é importante, que a gente vem falando muito entre nós e com a própria Lasnik, que a gente, por mais que a gente tenha, né, nós fonos aqui, quem é fono que está aqui, a Ana, psicopedagogia, né, por mais que a gente tenha esse olhar, e as gurias também da psicologia, por mais que a gente tenha esse olhar da psicanálise, a gente jamais descarta as questões orgânicas. E a gente tem cada vez mais batido nessa tecla de que as questões orgânicas, primeiramente, têm que ser descartadas, né? Para que a gente realmente pense nas reais possíveis, né? Terapias, enfim, como é que a gente vai proceder dali para frente. Então, acho que é algo que a gente jamais pode desconsiderar. Avaliação neuro, enfim, a avaliação audiológica, a gente tem falado muito das questões auditivas também, das questões sensoriais, das questões vestibulares, o quanto isso também é importante, a gente está sabendo o que está acontecendo para poder fazer os possíveis encaminhamentos, né? E também poder ajudar essa criança nas nossas terapias. E acho que hoje a gente falava, né, mais cedo no nosso núcleo de autismo sobre o método, o PLAY, então, que é realmente um método que tem um protocolo, mas eu acho que não é um método também que não descarta, né, outros atendimentos, ele só vem acrescentar. Então, eu tenho alguns casos que tem o PLAY como método, mas eu sou a fono responsável pelos atendimentos da questão de linguagem, e a mãe de uma dessas crianças que faz o PLAY hoje me dizia assim, né, Manuela, é tudo escrito do que a gente faz aqui na sessão, eu e tu, né? E é realmente isso, né? Foi isso que a gente falou hoje. Então, a gente também não é... a Renata falou, né, da questão dos métodos, a gente atende pacientes que também têm intervenção ABA, também tem intervenção Denver, mas não é o nosso propósito na Horizontes, a gente tem um viés mais da psicanálise com essa questão de que os pais entram na sessão, né, a família participa, é através do brincar. Então, acho que eu queria pontuar bem isso, assim, de como a gente vem fazendo e da importância também, né, que a gente não falou, dos vídeos caseiros, de que essas famílias também possam estar nos enviando esses vídeos caseiros. Esqueci dos vídeos. Porque, assim, essa avaliação que a gente faz, né, então, essa triagem com 2 terapeutas, depois encaminhar para um terapeuta, não morre, assim, não para nesse um terapeuta. Depois, esse um terapeuta vai discutir com toda essa equipe, né, vai levar o caso para essa equipe para a gente poder, enfim, falar e discutir, ver quais são os melhores caminhos. E os vídeos caseiros fazem parte disso, né? Então, a avaliação não é somente olhar a criança no ambiente da clínica, né, no consultório, vai além disso. E eu acho que o vídeo que nós vimos antes mostra, né, o quanto os vídeos caseiros pôde fazer com que essa mãe depois se desse conta de questões que o menino apresentava, né? E hoje, na nossa supervisão com a Lasnik, a gente também viu pelos vídeos caseiros, né? A gente viu muito mais coisas com os vídeos caseiros do que, de fato, a observação com a família no consultório. Então, acho que... Até porque a gente está recebendo a criança nesse momento, né? Então, os vídeos caseiros nos auxiliam a enxergar o anterior, né? Como é que se deu para chegar até aqui. E, às vezes, é de forma muito sutil, assim. A gente se pega muitas vezes, e discutindo isso no grupo e entre nós também, questões de crianças que tu olha num primeiro momento e tu diz, não está dentro do espectro. Daqui um pouquinho, tu olha de novo, tu já vê questões dentro do espectro, né? Então, e hoje, e a gente vem percebendo, que nem a Renata falou no início ali, que é um espectro, né? São vários fatores, então não é porque faz alguns que ela não vai estar ali
dentro, né? E a gente vem percebendo isso muito, muito. Vídeos assim que a gente vai assistindo, não, tá tudo hoje mesmo. Era vídeos da criança desde os 3 meses, onde estava se vindo tudo normalmente, até que chega uma hora que a gente percebe que as coisas vão se dando de outra forma. Então, quanto é rico esses vídeos para que a gente também possa estar fazendo os melhores encaminhamentos e intervenções, né? E nossos vídeos também, né? Que não é muito fácil. Enfim, a gente veio assistindo aí alguns encontros, alguns atendimentos da Renata, e o quanto na hora a gente não se dá conta de algumas coisas que a gente vai se dar conta depois olhando, né? Tanto que quando a gente faz essa triagem de 2 terapeutas juntos, um está ali, enfim, conversando um pouco mais, o outro está observando, e tem coisas que são detalhes tão pequenos que a gente não vai se dar conta, a gente só vai se dar conta realmente olhando o vídeo depois, porque são detalhes assim, tu tá ali, daqui a pouquinho a criança se abaixa, tu acha que ela vai buscar algum objeto e na realidade ela tá passando a mão no tapete, ela tá sentindo a textura do tapete. Em 2 pessoas a gente consegue ver esse detalhe, né, que talvez passaria despercebido, não, olha, ele se movimenta super bem, ele se agacha, pega o brinquedo, e aí o outro está olhando, não, ele não está pegando o brinquedo, ele está sentindo a textura daquele tapete. Então, a gente já consegue também perceber questões, detalhes muito sutis que hoje a gente vem percebendo, assim, até daqui um pouquinho na marcha do caminhar, né? A gente percebe que as crianças têm uma questão motora bem significativa, que às vezes não é perceptível, assim, a olho nu, mas daqui a pouquinho uma criança que não consegue pular, uma criança que na hora de descer uma escada não consegue, precisa de auxílio, e crianças muito pequenas que a gente vem percebendo um desequilíbrio, né? Só que muitas vezes vai ser em conjunto que a gente vai se dar conta dessas coisas, assim. Então, acho que a gente vem percebendo que esse trabalho em conjunto é o que realmente fortalece, né? Eu acho que sim, acho que a gente falou bastante, acho que a gente pode também, né, ouvir um pouquinho. Acho que sim. Eu quero falar. Fala. Guria, Tu pode falar. estou ouvindo vocês, né, e pensando, e estou feliz com o que eu estou ouvindo, né, porque eu acho que o autismo foi o nosso primeiro grupo de estudos dentro do Horizontes, né, o Bento está com 7, né, então, mais de 7 anos que a gente vem estudando e pensando, e como agora parece, assim, que ele está maduro, né, que ele está, assim, com uma sustentação, que eu acho que era o que a Ele gente está na vinha... latência agora, né? É, O grupo entrou na latência. eu 7 é um número cabalístico. Eu acho que ele está muito maduro, né? Eu acho que ele está, assim, agora podendo mostrar também, devolver, talvez, né? Tudo que foi plantado, né? Nesses 7 anos de investimento, de estudo, da gente no início não saber por onde começar, né? Da gente ir atrás e ver, bom, o que nós vamos estudar, né? E então, assim, queria dar os parabéns, né, para o grupo, né, para todos, porque eu acho que ele está muito maduro, né? Acho que falta muito ainda para crescer, né? Acho que a gente sempre tem essa ideia de que esse estudo não vai se esgotar nunca, né? E que tem muita coisa ainda para a gente estudar, para a gente conhecer, para a gente... Mas ele está... eu vejo que o núcleo está sustentado agora, né? Eu acho que o próprio vínculo que a instituição criou com a LASNIC, né? Que eu acho que nos dá assim, esse colo, digamos assim, né? De que a gente vê uma luz no fim do túnel, né? A gente vê que tem
coisa para ser feita, né? E eu acho que é bem isso também, assim, o diagnóstico, né? O que fazer com esse diagnóstico? Porque eu acho que talvez uma das coisas que mais nos angustiasse fosse, bom, tá, tem um diagnóstico de autismo, e agora? Né? O que a gente... Né? E acho que cada vez mais as crianças estão chegando cedo, né? Mais cedo do que costumavam chegar, né? E eu acho que é muito assim, eu acho que vem uma esperança grande quando a gente vê na prática dela e nos resultados que se está tendo também, da prática da LASNIC, quero dizer, né? Desse trabalho que é feito e de como as coisas podem mudar mesmo, né? Então, acho assim, muito, muito positivo, né? Que bom que as coisas estão andando como estão andando no Horizontes. Não, e hoje, quando a gente levava o caso para ela de manhã, eu lembro que uma das primeiras palavras que eu falei, assim, das frases, eu disse, temos um caso super bem, a criança bem novinha, 1 ano e 4 meses, e ela, tá velhinha, né? Tipo assim, para ela, para nós... Ela disse, tio senhor, né? Porque... Mas até isso é interessante, né? Mas até isso é interessante, porque eu acho que há menos de um ano atrás a gente falava disso, assim, das crianças que chegavam com 3, 4, 5 anos, né? E a gente, ainda muito poucos, eu confesso, e a gente também quer fazer um movimento de atingir mais os pediatras e outros profissionais que lidam com crianças, né, enfim, muito pequenas, recém-nascidas, mas a gente tem recebido situações de crianças menores. Hoje, quando a Fabiola também falou, 3, 4, 5 anos, eu pensei, mas a gente já está recebendo de 1 ano e meio. A gente já está recebendo de 1 ano e meio. Sim, não estamos ainda recebendo os de 4 meses, mas a gente já está recebendo de 1 ano e meio. Então, assim, eu acho que nesse sentido que tu coloca, né, dá mais esperança, né? E eu acho que sim, eu acho que tudo passa, e a Lasnik fala muito disso, pela questão da transferência amorosa, né? Por essa relação que tu engata com alguém. Eu acho que a gente engatou com ela, sem dúvida, levou um tempinho, assim, né? A gente namorou, eu mandava e-mail, doutora, bom, até que, né? Pegou. Eu sou insistente. Ela engatou conosco, porque eu acho que ela confia na gente, né? Eu acho que a ponto disso, da gente poder se expor o trabalho, não é fácil, sem dúvida, mas eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz nos meus últimos anos, assim, talvez nos 25 anos que eu trabalho. Eu acho que poder levar para ela, não que as outras supervisões na minha vida não tenham sido importantes, obviamente foram, mas assim, levar para ela poder dizer, aqui você fez isso, aqui você não devia ter feito aquilo, ok, é isso aí, né? Estamos ali para aprender e para fazer, não sei se fazer certo, fazer melhor, né? Porque errar a gente vai estar sempre errando. Então, acho que nesse sentido da transferência amorosa, primeiro que é um grupo amoroso, sem dúvida. A gente está há muito tempo juntas, briga, né? Discute, mas tem uma afetividade. Depois, acho que se estabeleceu essa transferência amorosa com ela, não tenho dúvida, e dela conosco, né? Então, assim, acho que ela disse, vão lá e façam, né? Façam, tá bem. Né? Se ela está dizendo que a gente pode, por que a gente não vai fazer? Né? Eu acho que está aí. Esse percurso realmente e é apaixonante. Eu acho apaixonante, eu diria. Pode mostrar muito também, e eu acho que é uma das coisas que para mim faz muito sentido, né, da gente poder olhar para essa dupla, né, essa dupla mãe e filho, ambiente criança, né, e poder pensar sobre isso e também poder dizer para as mães, né, e para os pais, vocês são ótimos, né? Eu acho que é uma coisa assim que faz muita falta, né? E poder dizer para os pais que eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? E que eles não têm culpa, né? E isso é uma alternativa para ajudar esses pais que não têm culpa, né?
Mas a gente tem que dizer isso realmente acreditando nisso, né? E eu acho que isso serve, na verdade, tenho pensado muito, acho que isso serve para qualquer situação psicanalítica, não só para o autismo. Eu acho que a gente tem esse ranço por termos sido mal vistos, ou ainda sermos mal vistos, né? A psicanálise não pode trabalhar com autismo, porque, afinal de contas, o Bettelheim lá falou das mães geladeiras, tinha que afastar a criança da mãe. Mas, assim, então não vamos falar que é mãe geladeira porque não nos convém, não vamos falar porque a gente não acredita que é, né? E eu acho que a psicanálise precisa sair desse discurso culpabilizante das mães. Talvez porque a gente que é mãe não quer mais ser culpabilizada de nada, não. Mas, assim, eu acho que chega de uma repetição também, né? Existem situações, sim, sem dúvida, existem mães mortíferas, mães tóxicas, mães, né, perversas, existem, mas, assim, nós temos que sair desse discurso repetitivo de que, bom, tudo está somente, quase que somente na relação com a mãe. Não, né? Existem outros fatores, e eu acho que a Lasnik traz isso muito bem, sem dúvida, de todas essas outras situações, e que não deixa de ser psicanálise. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Ela destaca as questões orgânicas, ela ressalta isso, mas ela vai dizer como isso vai se inscrever psiquicamente. Uma criança que tem dor, né? Nós já vimos aqui várias vezes, nós que somos do grupo de estudos, a gente já viu várias vezes que ela remete a questão, ao texto do projeto, ela remete à carta 52 do Freud sobre psicanálise. Está falando de dor, de representação psíquica. Como é que tu representa algo, né? Quando tu tem um excesso traumático? Um excesso já é, né? Um trauma é um excesso, enfim, como é que representa? Então, hoje a gente estava vendo no caso a questão, talvez, de uma criança com problemas de visão, né? Como é que representa esse objeto também? Se a gente volta de novo ao projeto com todas como o Freud falava, né? Para constituir a representação coisa. Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Quero estudar um pouco isso. Para constituir a representação coisa, tu tem vários aspectos até formar a representação coisa e para ir ligar a representação palavra. Mas se tu não enxerga direito, como é que vem a percepção desse objeto, né? Isso está no projeto, 1895. Isso é neurociência, ou é psicanálise, como queiram chamar, né? Bom, deixar os outros falar. A Kimberly que está acordando. Porque a gente fala sem parar, né? É. Não, eu fico pensando assim, eu acho que, na verdade, também... Assim, a gente quer ouvir os outros, mas a gente não vai parar de falar. Não, eu só quero falar, assim, de que acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem vontade de estudar, né? A gente quer estudar. Eu quero ter tempo para estudar, eu quero ter tempo para estudar. Eu quero só estudar. E eu acho que é isso, assim, né? Acho que a Horizonte desperta isso na gente, né? Eu e a Jaqueline, nós, as fonos, a gente fica assim, a gente quer estudar mais, a gente quer fazer esse grupo, a gente quer fazer aquele, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente também convida, né? Quem não é da Horizontes, ou quem é e não participa, vem estudar com a gente, né? A gente quer pessoas que estudem, para que, bom, a gente consiga fazer uma prática clínica cada vez melhor, né? Então, acho que é... Eu acho que quem está no nosso grupo também, a Kimberly, acho que a Liz saiu, né? A Liz estava aí, acho que não está mais. A Jaque Constante, a Eda hoje estava na supervisão também, né? Eu também convidaria as gurias a falarem um pouco sobre... O pessoal que está na quarta de noite na supervisão, convidaria a falarem um pouco, assim, como tem sido essa experiência de estudo sobre né, o desenvolvimento, enfim, e o transtorno do espectro autista. Kimberly, que me acompanha, né, minha dupla. Não, eu quero complementar o que a Manu disse, né, que eu acho que é o que nos leva, né, Manu, as nossas angústias, os nossos porquês, as nossas perguntas que foram nos levando, assim, acho que a prática clínica
sem a fundamentação teórica, ela não se sustenta. E só a teoria, só teorizar e ficar, né, pesquisando, não que não seja, mas eu acho que a oportunidade que a gente tem agora de fazer uma clínica com embasamento teórico e com estudos é importantíssimo, é a diferença, né? É o que nos movimenta, é o que nos faz buscar, é o que nos faz discutir, e a gente faz muito isso na Horizontes, assim, de forma bem natural, porque a gente se encontra e às vezes sai com uma angústia e aí encontra uma colega de outra área e ali acontecem, a gente modifica, a gente se modifica, a gente sai assim com um pensamento, enfim, né? Eu acho que é importante isso, assim, dar oportunidade e dar oportunidade de poder estudar, de poder discutir e de clinicar. Que eu acho que, pelo menos a minha vontade é clinicar. Eu gosto da clínica, mas a gente precisa da discussão, a gente precisa da supervisão. E eu comecei na Horizontes participando do núcleo de autismo. E depois comecei a trabalhar, enfim. Tu fez um curso aquele primeiro curso que a gente fez de autismo, mini curso. Foi ali que tu eu sou foi. da época do Cine Café, meu bem. Exatamente. Exatamente. E acho que muita coisa a gente foi aprendendo e foi modificando. Eu acho que isso é bacana de dizer, porque antes tínhamos um receio do diagnóstico precoce, pensando no que a Renata disse, na questão do rótulo, né? E hoje a gente sabe que é diferente, que a gente pode fazer diferente, né? Falar em diagnóstico não é rotular, mas é abrir um leque para poder fazer as intervenções, né? Então, assim, não é... E é olhar além daquilo, né? E eu acho que também pensar sobre o que a gente vê na clínica, que cada um é que mesmo estando dentro do espectro, tem outras questões que se diferenciam, né? E tudo que está junto. Ontem o que a gente conversou no grupo também de supervisão, falando, né, das questões de linguagem, enfim, tem muita coisa e acho que a gente tem muito para estudar também, né? Acho isso importante. Mais alguém? Cadê a Kim? Não quer falar, Kim? Tem que abrir os horizontes. E os microfones? É. A Kim não quer falar? Acho que aqui não. Eu acho que vocês exporam bastante, assim, do que é o trabalho ali na Horizontes, e engraçado que o abrir o Horizontes foi a primeira coisa que eu falei para a Renata lá na época do estágio, lá em 2017. Que ela me perguntou: o que você está achando do estágio? Nossa, abriu meus horizontes. Então, eu acho que isso segue bastante na equipe, né, na instituição, e que cada vez mais, assim como o autismo tem diferentes graus, tem diferentes entendimentos, a gente vai entendendo cada vez mais essas tonalidades de autismos, né? Não, é no plural. Tá bem, muito obrigada. E é bacana ouvir aqui falar nessa, né, porque a gente não olha para o autismo, a gente estuda, mas a gente olha para a criança, para o sujeito, para a sua família, né, e com tudo enfim, que acompanha, né. Uhum. Bem, não sei se mais alguém, se a gente teria mais alguma coisa também para falar, acho que vamos encerrando, né? Não sei. Acho que sim, acho que, né, fica o convite aqui para Pro que as grupo, pessoas também, para os grupos, né? Tem as supervisões, tem os grupos de estudo, tem as nossas quintas psicanalíticas aqui, e
Acho que a Horizontes é isso, né? A gente não tem ninguém que é o dono do saber, ninguém quer o saber para a sua área, né? Acho que esse também é o diferencial. Acho que todas as áreas se comunicam muito bem na Horizontes. Isso sempre foi algo que eu sempre, assim, é uma bandeira que eu levanto sempre, né? A gente ninguém tem o saber mais que o outro. Todo mundo se conversa, desde os estagiários, né? Acho que a gente tem isso é muito legal na Horizontes. A gente escuta os estagiários, estagiários nos escutam e a gente vai conversando. Às vezes a gente nem sabe, será que é estagiário esse? A gente fica, né? É estagiário, está se formando, está onde? Então, acho que esse é o nosso grande diferencial, por isso, dessa nossa avaliação também ser inter, né? Com autismo. Fica o convite para quem se interessar. O grupo de estudos é nas quintas, da 1h30 às 2h30. Essa supervisão a gente está fazendo nas quartas, das 20 às 21. E a ideia da associação é que, a partir de agora, a gente vai também organizar um pouco mais, a ideia é convidar mais as pessoas interessadas podem fazer um contato com a gente, porque a ideia é reunir realmente pessoas que se interessem, estudam e trabalhem com o espectro autista, e a partir disso a gente possa promover tanto ações, não digo preventivas, né, mas ações de saúde, no sentido de divulgar mais, que cada vez mais as pessoas saibam, busquem recursos, busquem avaliações, enfim, como também fomentar, né, o aperfeiçoamento, o nosso aperfeiçoamento. Então, se a gente tem mais pessoas, a gente também consegue trazer mais palestrantes, a gente consegue fazer mais reuniões com gente que está, né, mais na frente que a gente consegue viabilizar mais encontros, mais congressos, mais, enfim, jornadas, para a gente estar cada vez mais próximo. Hoje, com essa belezura que é o Zoom, né? É o amor da minha vida do ano passado para cá. Olha a gente pode fazer tudo, a gente pode se encontrar com quem a gente quiser a qualquer momento. Então, vamos aproveitar isso que a pandemia nos trouxe, né? Então, só agradecer a vocês, né? A gente optou nessa quinta realmente apresentar o nosso trabalho, a gente já teve muitos convidados ilustres aqui nas quintas, muitos, inclusive, falando sobre autismo, talvez não tantos, alguns, né? A gente falou de outros temas também, sem dúvida. A ideia é que a gente siga tendo convidados, mas a gente também achou que era hora da gente também mostrar o que a gente faz. E que a gente faz muito bem, né? Não tenho dúvidas disso. Cada vez melhor, né? Então, ainda mais se a chefe diz que a gente faz, né? Que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né? Bom, acho que era isso. Boa noite, então. Obrigada a vocês todos. Boa noite, Nos pessoal. vemos. Obrigada. Nos vemos